o vídeo de hoje vai ser especificamente sobre o Vinícius Júnior. Já fiz um vídeo falando sobre o Endrick, sobre o Vitor Roque. Agora esse vai ser sobre o Vinícius Júnior, porque, cara, é um moleque que merece demais. Tá jogando muita bola, tem uma história assim no futebol de sua carreira, que, pelo que já construiu e pelo que ainda tá pra construir, simplesmente incrível. Uma temporada, uma carreira assim, mesmo com pouca idade, muito legal de se acompanhar, e então vale a pena demais contar isso, e é isso que vai acontecer. Vambora! Não tem como falar do Vinícius Júnior sem falar sobre as suas críticas, tudo que ele passou, as dificuldades, assim, né, adaptação, tudo que desde a base do Flamengo já era um jogador que muitos desacreditavam, falavam que era invenção da mídia, que não chegaria a vestir a camisa do Real Madrid, que era enganação do Flamengo, etc. E, cara, já nas categorias ali de base da seleção, pelo sub-16, 17 se não me engano, cara, tem um lance dele simplesmente muito plástico, muito, assim, encantador. Um lance onde ele dá um chapéu por cima do zagueiro. E, cara, assim, muito bom. Simplesmente um lance mágico. E nisso, já começou as expectativas sobre ele, claro, também as críticas. E o Real Madrid simplesmente, né, vai lá e decide contratar o jogador por 45, 40 milhões de euros. Na época o Barcelona também estava de olho no jogador, mas bom, o Real Madrid acabou oferecendo mais dinheiro e nisso o Vini escolheu o Real Madrid. E uma coisa que eu não consigo esquecer, né, um dos maiores lances do Vinícius Júnior ali pelo Flamengo mesmo, é na partida da Libertadores contra o Emelec, num jogo fora, onde o Flamengo, se eu não me engano, estava perdendo por 2-1 ou estava empatado 1-1, e o Vinícius Júnior simplesmente faz 2 gols, justo com a perna esquerda, né, ele é destro, então ali a perna esquerda acaba sendo a mais fraca. Obviamente, né, com esses lances de gols, de dribles, óbvio, chamando a atenção do Real Madrid, como eu falei. Uma parada que a gente viu ele superando, né, foi os lances de que só sabia driblar, não fazia gols. Chegou a ficar passou por muitas e muitas críticas, principalmente quando chegou no Real Madrid, né? Foi difícil para ele se adaptar, não foi um processo fácil logo de cara, de começo. E no momento onde ele estava sendo muito criticado, o próprio Florentino Pérez, em uma entrevista, fala que se trocaria o Mbappé pelo Vinícius Júnior, e o Florentino Pérez, o dono do Real Madrid, o cara simplesmente fala que não, o Vinícius Júnior não se toca. Então, cara, era um jogador assim, encantador, que precisava de confiança, precisava de tempo para, né, ter mais maturidade. Porra, chegar no Real Madrid com 18 anos também é totalmente diferente, deve ser uma pressão assim do caramba. E ele conseguiu corresponder, apesar de ter sido um pouco mais difícil no começo, né, para se adaptar. Mas após passar dessa fase da adaptação, cara, a história fala por si só. Tudo que ele conquistou, tudo que ele tá fazendo com essa camisa do Real Madrid, esses jogos, gols, lances espetaculares. E outra parada meio chata também que aconteceu com ele foi, cara, o lance do racismo em partidas contra o Atlético de Madrid, contra a torcida do Valência. Esse caso mais específico no jogo do Valência, né, foi onde mais repercutiu, onde até o Lula deu uma declaração no Twitter falando apoio ao jogador e todo mundo. E claro, cara, isso daí é uma parada que já não deveria mais existir, esse lance. E o Vinícius Júnior, cara, é um jogador extremamente forte, extremamente inteligente mentalmente, e, cara, conseguiu botar isso tudo aí pra escanteio e tá superando e tá se tornando cada vez um jogador melhor. A gente precisa também falar sobre os seus gols. De uma coisa que o Vini mais era criticado, mais puxavam a orelha dele, mais era cobrado dele, com certeza era o quesito das finalizações. E isso, acho que desde a primeira temporada que ele chegou no Real Madrid, tem se falado muito nisso, tinham cobrado muito isso dele. E, cara, porque ele driblava assim perfeitamente bem. Era um jogador que passava por 3 marcadores, por 2 marcadores, chegava na cara do gol e mandava pra fora. E, cara, agora ele consertou isso e se tornou um jogador muito mais completo, muito mais inteligente nas decisões, sabe? Tipo, a hora de finalizar, ele sabe a hora de chutar, a hora de passar, ele sabe. E, mano, isso daí fez assim se tornar um jogador monstruoso, um jogador excelente, um jogador extremamente decisivo, um jogador que, cara, se tornou o principal jogador da equipe do Real Madrid agora nessa temporada, com tudo isso que ele vem aprendendo, se aprimorando cada vez mais, se tornando cada vez melhor, né?
e ajudando mais a equipe a conquistar títulos, fazendo gols, sendo decisivo, importante, enfim. E assim, se tornando um jogador cada vez mais completo. E eu digo assim, não só para o Real Madrid, tanto para a nossa seleção brasileira, porque, sim, se eu me lembro bem, o Tite tirou o Vinícius Júnior naquela partida contra a Croácia e, bom, aconteceu o que aconteceu, o Brasil foi eliminado nos pênaltis. E, mano, o Vinícius Júnior, cara, é um jogador simplesmente se tornou um jogador sensacional. É titular facilmente em qualquer equipe. Não sei como, não ficou no top 3, no top 5 da Bola de Ouro. Ele ficou em 10º ou em 11º, se eu não me engano. O que é uma completa vergonha para a France Football e também até no TBES, né, para a FIFA. Isso daí se tornou ridículo, porque o Vinícius Júnior foi um jogador, cara, na temporada 2022 e na temporada 2023, simplesmente o principal jogador da equipe do Real Madrid e ficou de fora desse ranking de top 5 tanto para France Football tanto para FIFA. O que não tem explicação nenhuma. O que o Vinícius Júnior tá fazendo, mano, é absurdo. É absurdo. Quem vê os jogos do Real Madrid, vê o Vinícius Júnior, sabe perfeitamente do que eu tô falando, qual bom é o jogador. Ali, com certeza, né? Quando a gente fala dessa virada de chave, uma das coisas que eu creio que seja o mais importante, mano, foi a confiança que ele recebeu, tanto dos técnicos que trabalharam com ele, do presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, do trabalho duro dia após dia e no aumento de confiança, a mentalidade, mano, tudo isso que, tipo, ele precisava melhorar, ele se esforçou, dá pra ver os resultados. Então, cara, foi assim, uma coisa que foi muito difícil, mas que, cara, tá valendo muito a pena por tudo que ele conquistou. Até porque, quando a gente fala assim, um jogador que só sabia driblar, não tinha uma finalização tão boa, acabou fazendo gol do título da Champions League para o Real Madrid, né, nessa 14ª conquista. Então, mano, é assim, absoluto cinema. Simplesmente isso, absoluto cinema. Que fantástico foi ver essa evolução acompanhando. E claro, o Vinícius Júnior ainda é um jogador muito jovem, tem umas 2 Copas pela frente aí e com certeza vai ganhar muito mais. Então, mano, é ficar de olho e ver qual monstro vai se tornar esse jogador. E eu diria assim que, mano, ele tem mais chance de vencer uma bola de ouro do que o Neymar. Posso estar falando uma bobagem agora, mas é o que eu acredito nesse momento, vendo o que ele consegue fazer, vendo o jogador que ele está se tornando. Eu diria que sim, bicho. O Vinícius Júnior, pra mim, pode conseguir uma bola de ouro na carreira, se ele continuar assim, nessa pegada, sendo decisivo, toda temporada fazendo mais e mais gols. Eu não vejo por que não ele não ganharia uma bola de ouro.